Então, vamos falar de um ponto de acupuntura, mais precisamente da acupuntura auricular, que é o ponto Shenmen. O ponto Shenmen ele é bastante utilizado, ele faz parte dos 3 cibernéticos, quer dizer, os 3 pontos que a gente deve colocar para que abra, digamos assim, o organismo se disponibilize para receber os estímulos em outros pontos. Esses 3 pontos, que é o Shenmen, o SNV e o Rin, sensibiliza os outros pontos a receberem os estímulos da aurícula. Então, o ponto Shenmen ele significa portão da mente. Ele fica localizado bem na pontinha, como está mostrando aqui, ó, da fossa triangular. Ele tem esse nome, existe 2 referências para esclarecer esse nome. Primeiro, a mente, o Shen, é o espírito do coração. Então esse ponto ele tem uma relação muito intensa com a questão do emocional relacionado ao coração, com a calma do espírito, com a tranquilidade. É um ponto que tem muita relação com isso. E Shenmen também era um nome comumente usado para os olhos no chinês. E exatamente os olhos é o quê? O espelho do espírito, o espelho da mente, o espelho da alma. Então esse nome tem muito a ver e fala um pouco também de o porquê ele é utilizado e qual a sua utilidade na auriculoacupuntura. Uma curiosidade é que ele tem o mesmo nome que o coração 7, né, o 7º ponto do meridiano do coração, que também chama-se Shenmen, e tem, digamos assim, em termos emocionais, a utilização deles são bastante semelhantes. Então, quem trabalha aí com a acupuntura sistêmica e com a auriculoacupuntura, o uso deles 2 concomitante é bastante indicado. Então, quais os efeitos desse ponto? Então, primeiramente, acalma o espírito, né? Ele tem tudo a ver com o espírito, e quando a gente fala espírito, não quer estar falando de religiosidade, mas sim o estado de ânimo, o estado emocional. Ele traz aquela tranquilidade, é um ponto que é bastante usual nesses aspectos, em termos de acalmar a mente, de trazer uma tranquilidade. Às vezes a pessoa está bem agitada, simplesmente o estímulo nesse ponto já traz a pessoa um pouquinho para si, né? Mas é também um ponto analgésico. Então, ele, até pela qualidade mesmo de acalmar o espírito, ele tem esse efeito também de facilitar, de diminuir a sensação de dor nas pessoas. É bastante utilizado nesse aspecto. Ele é um ponto sedante. Sedante tanto no aspecto do espírito, como a gente viu, mas determinadas situações em que existe bastante agitação, por exemplo, ele pode ser usado para acalmar a tosse, a dispneia, coceiras, né, que é o prurido, leucorreia, tonturas. Então ele, de uma certa forma, ele é um sedante geral, é muito usual também, é um ponto que a gente sempre usa na auriculoacupuntura. E ele é anti-inflamatório. Todo processo inflamatório no corpo, a gente pode utilizar ele seguramente, é um ponto que a gente deve escolher. Ele facilita bastante, tem um efeito bastante útil nesse sentido. Como eu falei, é um ponto que a gente vai estar sempre usando, está sempre ali, e ele é bastante útil e é um ponto bastante conhecido. Ok? Então espero que tenham gostado. Se gostaram, curta e compartilhe. Muito obrigado, até o próximo.